Boa noite, meus amigos. É com muito prazer que estamos aqui. É com muito prazer que estamos aqui mais uma noite. Quinta-feira, 20 horas, Grupo da Fraternidade Espírita Bezerra de Menezes. Hoje, nós somos responsáveis pelo estudo da noite. E nós escolhemos um tema que é muito pouco falado dentro da doutrina espírita. E uma casa espírita de Vitória me solicitou essa semana que eu preparasse alguma coisa a respeito desse tema, que são as experiências quase-morte, conhecidas como EQM, experiência quase-morte, EQM. E nós vamos comentar a respeito dessas experiências e fazer a relação com a doutrina espírita, com a nossa crença, com os princípios que esposamos. Antes, porém, de nós entrarmos no tema, eu escolhi no livro Vinha de Luz a lição número 60, para que a gente fizesse uma leitura preparatória antes de começarmos a nossa palestra no tema efetivo de experiência quase-morte. Nós estamos vivendo uma época inusitada que nenhum de nós imaginávamos passar por ela. Estamos, a maioria de nós, reclusos em casa, principalmente nós, um pouco mais idosos, não é? Que já não necessitam do trabalho diário. E estamos nos questionando, nessa época de pandemia, o que nós temos feito de especial na vida. Inclusive, essa semana, conversando com minha filha pelo telefone, ela falou assim: pai, que bom que você não está depressivo, que você não está cansado de ficar em casa, porque há vários amigos meus, jovens, que já não aguentam mais e cujos pais também já estão entrando numa paranoia, numa situação insuportável. Então, a doutrina espírita, ela nos traz esse alento. E hoje, na lição 60 do Vinha de Luz, antes de nós iniciarmos o tema da nossa palestra, nós vamos ver o conselho de Emmanuel. Ele selecionou no Evangelho de Mateus, no capítulo 5, no versículo 47, 4 palavrinhas pequenas. É o versículo 47, o menor versículo que eu já vi dentro desse livro Vinha de Luz. Diz assim: que fazeis de especial? E ele deu o título, Emmanuel deu o título da lição 60, exatamente o versículo, que fazeis de especial? E aí diz assim Emmanuel: iniciados na luz da revelação nova, os espiritistas cristãos possuem patrimônios de entendimento muito acima da compreensão normal dos homens encarnados. Ou seja, nós, os espíritas, temos conhecimento muito acima da média da pessoa humana a respeito da vida e da morte, que é o tema da noite de hoje, experiência quase-morte. Em verdade, diz Emmanuel, sabem que a vida prossegue vitoriosa, além da morte, que se encontram na escola temporária da Terra em favor da iluminação espiritual que lhes é necessária, que o corpo carnal é simples vestimenta a desgastar-se cada dia, que os trabalhos e desgostos do mundo são recursos educativos. Sabem os espiritistas que a dor é o estímulo às mais altas realizações, que a nossa colheita futura se verificará de acordo com a sementeira de agora. Sabem também os espiritistas que a luz do Senhor clarear-nos-á os caminhos sempre que estivermos a serviço do bem, que toda oportunidade de trabalho no presente é uma bênção dos poderes divinos. Sabem ainda que ninguém se acha na crosta do planeta em excursão de prazeres fáceis,
mas sim em missão de aperfeiçoamento. Sabem ainda que a justiça não é uma ilusão, que a verdade surpreenderá toda a gente, que a existência na esfera física é abençoada oficina de trabalho, resgate e redenção, e que os atos, as palavras, os pensamentos da criatura produzirão sempre os frutos que lhes dizem respeito no campo infinito da vida. Efetivamente, sabemos tudo isso, diz Emmanuel, em face, pois, de tantos conhecimentos e informações dos planos mais altos, a beneficiarem nossos círculos felizes de trabalho espiritual, é justo ouçamos a interrogação do Mestre Divino: que fazeis mais que os outros? Que fazeis mais que os outros? Esta pergunta que nós deixamos para todos nós que estamos vivendo essa nova situação de vida. É possível fazer mais que os outros, só que agora é preciso que nós foquemos as nossas ações dentro, ou melhor, fora da vida prática. Cumprir as obrigações da vida prática agora é devagar, mas da vida moral, da vida afetiva, dos nossos sentimentos, da relação dos nossos sentimentos para com os nossos entes queridos e todos aqueles que vivem e convivem conosco. Isso nós precisamos fazer melhor e precisamos fazer urgente para que a renovação do nosso ser se estabeleça. Essa lição preparatória da noite de hoje. Dou aqui boa noite a todos aqueles que já estão presentes conosco, os que estão chegando, e para que nós possamos entrar efetivamente no nosso tema da noite. Vocês já ouviram falar de experiência quase-morte? Como o próprio nome diz, é quase a morte, é quase o desencarne. Quando é que isso ocorre? Normalmente, ocorre quando a pessoa tem uma parada cardíaca e a paralisação das funções cerebrais por alguns minutos. A pessoa é dada pelos médicos como morta. Não tem mais coração batendo, não tem atividade cerebral. Se você está ligado àqueles aparelhos que medem as suas ondas cerebrais em gráficos, ele vai ficar parado. Ou seja, clinicamente declarado morto. Só que alguns minutos depois você retorna à vida. O seu corpo se reanima. E ele pode se reanimar ou por uma reanimação cardíaca feita pelo médico com choques e massagens, ou naturalmente. Foi o caso, por exemplo, da atriz só um minuto, eu vou ver o nome aqui, Elizabeth Taylor, 1962. Ela viveu a experiência de quase morte, ficou declarada como morta por 5 minutos e voltou naturalmente à vida. Mas disso nós vamos falar daqui a pouco. Então, uma vez entendido o que é o fenômeno da quase morte, vamos dizer do primeiro best-seller a respeito desse assunto. O americano, o médico psiquiatra americano Richard Mood escreveu em 1975 um livro onde ele relatou todas as experiências que ele fez, ou que ele catalogou, que ele pesquisou a respeito de entrevistas que fez com pessoas que passaram por esse fenômeno do quase-morte. Umas por alguns poucos segundos, menos de 1 minuto,
outras com até 5 minutos de declaradas mortas. Richard Mood, ele entrevistou mais ou menos 1.500 pessoas durante um período de mais de 10 anos. Então, não é uma experiência qualquer. Marcou o fenômeno de quase morte. O seu livro virou um best-seller em 1975, ou seja, 45 anos atrás, né? E está disponível em todas as livrarias, quem quiser comprar, Richard Mood. Vocês vão ver como ele tratou esse assunto de forma séria. Depois dele, tivemos vários outros pesquisadores que se interessaram pelo assunto. Mas, como todo assunto em ciência, você tem aqueles que chegam a conclusões favoráveis e outros que não acreditam e que tentam explicar e justificar esses fenômenos com outras explicações. Antes de nós fazermos a relação e a correlação com a doutrina espírita, com o Livro dos Espíritos, o livro Céu e Inferno e as obras de André Luiz, nós vamos relatar de todos esses livros e experiências que estão aí à disposição de quem quiser verificar, quais foram as sensações comuns ou os relatos que a maioria das pessoas entrevistadas após a experiência quase morte tiveram. E nós vamos ver que esses relatos coincidem totalmente com as explicações da doutrina espírita. Uma das objeções de alguns dos pesquisadores e cientistas é exatamente esta, que as pessoas induzidas por uma teoria pré-existente, quando estão no estresse do momento da morte, sem saber que vão passar por essa experiência de quase morte, que vão voltar, elas, ou seu cérebro, entra nesse estado de estresse e provoca estas ilusões, alucinações. Essa é uma das explicações de algumas criaturas. Mas há pesquisadores que dizem que isto não é suficiente, que essa explicação não é suficiente, que é bem plausível você dizer que as pessoas sofrem alucinações quando estão em estresse, isso é natural, é normal, mas que alguns dos relatos que se repetiram pelo mundo inteiro, em diversas faixas etárias, contradizem a essa questão da alucinação, porque, por exemplo, nós temos relatos de crianças de 4 anos de idade que passaram pela experiência de quase morte, e o que eles relatam é exatamente o que os outros relatam. E aí, como você vai dizer que uma criança de 4 anos de idade está previamente influenciada por uma teoria ou por algumas ideias que as pessoas, antes de passarem pela experiência, já têm a respeito da morte ou da vida após a morte? Uma criança de 4 anos não tem nem como ler livros e ser doutrinada por pais a esse respeito é querer forçar demais a barra. Tem outras argumentações de outros pesquisadores que falam assim, mas nem tudo é alucinação. Há relatos de quem passa pela experiência de quase morte, relatos de vivências reais, como, por exemplo, pessoas que disseram que no momento em que sentiram que estavam saindo do corpo, elas viram a sala onde elas estavam, do hospital, ou do ambulatório, ou o que seja, viram e identificaram os enfermeiros, os médicos, ouviram o que eles falaram e, após, quando retornam da experiência quase morte, eles disseram exatamente o que eles conversavam, o que eles falavam, como isso pode ser alucinação. E aí, a pergunta é, bom, se estava declarado morto, coração parou de bater, o cérebro parou de funcionar, como que ele registrou as conversas e as experiências dos médicos e enfermeiros em torno do seu corpo? Como que ele acerta todos esses detalhes, se ele não tem cérebro
e nem coração mais batendo por alguns minutos. Então, esses questionamentos botam em choque diversas explicações e teorias de alguns pesquisadores que tentam dar a essa experiência uma explicação diferente daquelas que os próprios experienciados falam e que a doutrina espírita também fala. Muito bem, antes de nós entrarmos nos detalhes do que vem a ser o relato da maioria dos que passam pela experiência de quase morte, nós vamos dizer que existe em Juiz de Fora, na Universidade Federal de Juiz de Fora, um site onde psiquiatras escrevem os seus artigos e há artigos e experiências, pesquisas a respeito desse assunto. Quem tiver interessado, procura o nome até o final da palestra, eu digo para vocês. A nossa irmã que mora em Juiz de Fora, Sara, me recomendou esse site, eu gostei muito, e vou até pedir a ela, se ela estiver assistindo, que escreva para a gente aí o nome do núcleo. É um núcleo de pesquisa da Universidade Federal de Juiz de Fora. Muito bem. Então, o que sentem ou o que relatam as pessoas que experienciam o momento da morte? Primeira sensação, relatada pela maioria dos 1.500 entrevistados de Richard Mood e de diversos outros cientistas, psiquiatras, pesquisadores da área. Primeira, sensação de paz e desaparecimento da dor, com alteração da noção de tempo e de espaço. Muito bem, isso é comum em todos eles. Por que isso é importante? Porque é exatamente sobre esse assunto que trata o Livro dos Espíritos, quando fala que o momento em que você está se desprendendo do corpo e chega no plano espiritual e se desliga do seu corpo, normalmente a sensação de dor desaparece. Por quê? Porque o que causa a dor não é a alma. A alma, ou o espírito que está se desprendendo do corpo, ele sente a dor. Mas quem é o veículo da dor é o corpo. Então, uma vez o corpo ferido, ou estando sendo ferido, ele transmite por toda o nosso sistema nervoso a sensação da dor até o nosso cérebro, daí ao nosso perispírito e até a alma, até o espírito. Mas a alma, estando desprendida do corpo, ela não tem mais a sensação da dor que vem do corpo. Isso está no item 257 do Livro dos Espíritos. Não é uma pergunta, é um texto bem grande, que é o nome Ensaio Teórico da Sensação nos Espíritos. Então, esse ensaio teórico da sensação nos espíritos, item 257 do Livro dos Espíritos, vem confirmar que o relato desses mais de 1.500 pesquisados por Richard Mood, de sentirem o desaparecimento da dor e uma sensação de paz, ele é comum. Leiam esse ensaio teórico, o item 257 do Livro dos Espíritos, que os esclarecimentos estarão mais precisos. E essa noção de tempo e de espaço? Por que altera essa noção de tempo e de espaço? Porque, na realidade, tempo e espaço é uma convenção do homem. Nós contamos o tempo para termos referência, mas o único tempo que existe é esse que nós estamos vivendo agora, o presente. E nós sempre estaremos no presente. Por mais que a nossa mente nos desvie a atenção e nos projete para o futuro ou nos fixe no passado, esta não é uma sensação real. Esta é uma lembrança ou uma imaginação do que poderemos ter no futuro. Uma lembrança do passado, uma imaginação do futuro. Então, uma vez o espírito
se desligando do corpo, nesse momento de quase morte, todos, ou a maioria deles, relatam que a noção de tempo some. Quando eles voltam, perguntam: quanto tempo você ficou sentindo isso? Olha, não sei dizer se foram 10 minutos ou 10 anos, mas foi muito intenso. Tudo que eu senti foi muito real. Então, esse sentimento de realidade, de intensidade, ele dá a nós, os espíritas, a noção do que é viver no plano espiritual, do que é viver depois da morte do corpo físico. As nossas sensações são percebidas por todo o nosso perispírito e não pelos órgãos limitados do ouvido, da visão, do olfato e etc. Nós sentimos e nos manifestamos de forma muito mais intensa. Por isso que essa sensação de paz é intensa. Por isso que a noção do tempo e do espaço deixa de ser conforme aqui e nós ficamos bem ligados no presente. Isso é uma coisa boa, mas, por outro lado, pode, para aqueles que têm a mente fixadas em coisas ruins, perpetuarem uma situação desagradável e de forma intensa. Por isso que é preciso que nós cuidemos da nossa vida moral, da nossa vida espiritual e afetiva, para que no presente, em qualquer instante da nossa vida, encarnados ou desencarnados, nós estejamos em paz conosco mesmo. O segundo item que aqueles que passam pela experiência de quase morte relatam sentir é o desaparecimento do corpo físico e a capacidade de flutuar. O livro Nosso Lar e os livros de Vera Lúcia Marinzec relatam essas experiências de flutuar, de volitar, como sendo uma das características ou uma das faculdades mais prazerosas do espírito desencarnado, daquele que deixou o corpo, que desencarnou-se do corpo, tirou o corpo fora da sua estrutura. Porque nós, quando pensamos e desejamos ir de um lugar para o outro, a nossa mente vai em segundos. E a gente se sente no lugar para onde nós queremos ir, como se lá estivéssemos. Mas nós não voamos, porque o nosso corpo é pesado e fica agarrado na terra. Mas sem ele, o nosso corpo espiritual é etéreo e ele obedece a esse impulso da nossa vontade de se deslocar e volita e flutua. E essa experiência que dizem os livros espíritas que ocorrem com a maioria daqueles que desencarnam, só não ocorre com os mais terra-terra, com os espíritos que têm o perispírito mais pesado, mais grosseiro, devido à falta de virtudes, de bondade no coração, que essa experiência ela é realmente fascinante. E aí, Richard Moody, no seu livro, diz assim: ouvindo o que se passa no ambiente, relatam os experientes do fenômeno da quase-morte, ouvindo o que se passa no ambiente no qual o corpo se encontra, ou vagando a locais distantes, até mesmo fazendo viagens a outros planetas. Então, meus queridos amigos, aqueles que experienciaram esse momento de quase morte e voltaram, muitos deles falam de viagens a lugares distantes e a sensação que eles tinham é que estavam visitando até outros planetas. Outra sensação. Também são muito comuns os relatos de uma viagem por um túnel que possui uma luz no final para a qual as pessoas são atraídas. Essa é uma luz muito intensa e brilhante, mas não é capaz de ofuscar a visão e é bastante chamativa. Com relação a esse túnel, nós não temos relato na literatura espírita, mas é uma sensação que a maioria das pessoas tiveram, sentiram. O que nós temos na literatura espírita
São relatos a respeito de um momento de perturbação, de confusão mental, antes de nós tomarmos a consciência do nosso desligamento do corpo. Mas deixamos aqui registrado que é uma sensação declarada pela maioria dos que passaram pelo EQM, experiência quase morte. Outra coisa, aproximadamente 10% dos casos de quase morte relatam que após ultrapassar a tal luz do túnel, existe um ambiente paradisíaco com um limite, o qual, se for ultrapassado, não será mais possível retornar à vida. E há também muitas pessoas que dizem que quando estavam nessa sensação de bem-estar intenso e incomum, que alguém lhe disse, olha, não é hora de você vir, volte para o seu corpo. Como se alguém estivesse lhe dando uma ordem e imediatamente a pessoa se sente retornando ao corpo e voltando à vida encarnada, à vida material. Muitos relatos que vivenciaram uma retrospectiva de suas vidas. Isso daqui é importante. Porque essa retrospectiva da nossa vida, neste momento do desencarne, ela é relatada nos livros espíritas, inclusive no livro Céu e Inferno, que é comum para a maioria das pessoas que vão desencarnar passarem como se fosse num filme instantâneo os fatos mais importantes da nossa vida, da infância até o momento do desencarne. Tudo aquilo que marcou a nossa memória, tudo aquilo que nós consideramos de importância ou de importante nas nossas vidas. Normalmente os nossos dramas, as nossas dificuldades e as nossas alegrias, elas repassam. Como se nós estivéssemos fazendo uma avaliação da encarnação e da vida que estamos deixando. Olha que interessante, isso relatado no livro Céu e Inferno e em outros livros, romances espíritas, e a maioria daqueles que passaram pela experiência de quase morte falam dessa retrospectiva, que é algo assim surpreendente, de como que tudo vem na sequência dos fatos e de uma forma intensa. Esse fenômeno, ele pode ser reproduzido pela hipnose. Você pode passar a lembrar de fatos que não estão hoje no seu consciente através da indução magnética pela hipnose. Há terapeutas que fazem dessa técnica uma terapia para tratamento de traumas, mas é preciso recorrer a ela com bastante cuidado para que, ao voltar, nós não tenhamos prejuízos maiores do que benefícios. Muito bem, mas é um fato interessante de mostrar que pessoas não espíritas, psiquiatras e cientistas pelo mundo inteiro se interessam por esse fenômeno e pelos relatos daqueles que passaram por essa quase morte, e o tanto que coincide os seus relatos com os ensinamentos espíritas. Vamos então a mais uma coisa que eles relatam. Independentemente da religião de quem sofre a EQM, a experiência quase morte, é comum relatarem encontros com entidades superiores e de uma bondade assombrosa. Também relatado dentro da doutrina espírita. Os nossos entes queridos que nos precederam e aqueles espíritos protetores, inclusive o nosso anjo de guarda, responsável pelo progresso da nossa vida moral, espiritual aqui na Terra, com certeza nesse momento de volta ao plano espiritual estarão presentes, né? E nós os vemos, na maioria das vezes, como pessoas ou como espíritos superiores. E também há os relatos de que não eram espíritos superiores, mas eram pessoas que eles tinham certeza que já haviam desencarnado, que já haviam morrido. Agora, o interessante de observar nas anotações dos pesquisadores é que isso é independente da religião
que aqueles que passaram pela experiência professam. Não são experiências quase morte vividas por espíritas, não. Vividas por pessoas de todas as religiões, inclusive ateus, descrentes de tudo. Nós vamos ver alguns relatos aqui de pessoas assim. Então, apesar da diferença do contexto cultural e da crença das pessoas, a descrição dessas lembranças pós a experiência quase morte são muito similar em todas as partes do mundo. Então, meus amigos, isso não é invenção de brasileiro, isso não é invenção de americano. Nós temos experiências na Ásia, na África, no Oriente. Em todo o mundo há pesquisadores entrevistando essas pessoas que passaram por experiência. É possível que você conheça alguém. Eu conheço. Eu conheço uma pessoa que, quando desencarnou com câncer, quando voltou do estado de coma, ele fez relatos dessa natureza. Ainda dizendo, olha, o que o Espiritismo fala é exatamente o que acontece. E ele, de outra religião, não acreditava, vamos dizer assim, tão fortemente como nós entendemos e acreditamos. E o interessante é que os seus familiares, uns disseram que ele havia enlouquecido, que aquilo que ele estava dizendo era fruto de um produto da doença, de uma demência que acometeu depois da volta ao coma. E o fato é que o efeito para essas pessoas, normalmente, e isso também descrevem os pesquisadores, o efeito de quem passa por essa experiência é um efeito muito positivo. Muitas pessoas dizem perder completamente o medo da morte. E ainda dizem de ficarem tranquilas diante do fato de terem que voltar ao plano espiritual, porque percebem que não há nenhum momento de hiato, não há nenhum momento de não sentir, que o tempo todo eles sentiram tudo, viram tudo e experienciaram coisas muito boas e viram pessoas que eles constataram que continuavam vivendo. Já haviam falecido aqui para nós os terrenos, mas que continuavam conversando com eles e contando suas experiências. E, por incrível que pareça, a maioria das pessoas entrevistadas após a experiência quase morte dizem que eles nunca mais pensarão em suicídio. Ou seja, o efeito que traz sobre o suicídio, sobre a vontade de tirar a sua própria vida, ele é completamente positivo. A pessoa volta vacinada com relação a esse desejo mórbido de tirar a própria vida. Menores índices, diz aqui a pesquisa, menores índices de tentativas de suicídio em pessoas que passaram por uma experiência de quase morte. Muitos relatam terem aprendido com a experiência e entenderam que, por mais difícil que seja o momento, a vida sempre terá um propósito. Então, meus queridos amigos do Grupo Espírita Bezerra de Menezes e todos aqueles que estão nos escutando na noite de hoje, essa experiência, ela não precisa ser vivida por todos para que nós tenhamos essa certeza. Nós podemos buscar essa certeza de que a vida vale a pena, de que o suicídio não vale a pena, de que os nossos entes queridos permanecem trabalhando, estudando, continuando o progresso das suas vidas, apesar de invisíveis aos nossos olhos. Isto pode ser adquirido sem ter que passar por uma experiência de quase morte. Isso pode ser adquirido pelo estudo da doutrina dos espíritos. A lógica com que os espíritos colocam esses princípios e essas verdades, ela é tão forte
que é capaz de nos convencer, que é capaz de nos consolar, que é capaz de nos explicar. Eu diria que, acrescentando a essa lógica e a esse esforço de estudo para o entendimento, se nós começarmos antes de dormir a focar a nossa mente em aproveitar melhor os momentos do nosso sono, nós vamos conseguir ter experiências de quase morte. Porque, na realidade, o que ocorre quando o nosso sono toma conta do nosso corpo é uma experiência de quase morte. Não com a consciência e a lembrança que essas experiências na vigília trazem à maioria das pessoas. Mas nós podemos fazer um treinamento para melhorarmos a qualidade do nosso sono, aumentando também a qualidade dos nossos sonhos e das nossas lembranças dos nossos sonhos. Porque nos diz a doutrina espírita que os sonhos são exatamente a soma das lembranças do que pensamos, fizemos durante o desprendimento do corpo. E é exatamente o que ocorre no momento da quase morte. Só que o nosso corpo, quando nós estamos dormindo, ele não para o coração e nem para a atividade cerebral. As ligações do espírito ao corpo ainda são intensas durante o sono, mas na experiência quase morte é muito mais radical. Há realmente uma separação bem maior. E aí, mais livre das influências do corpo, você vive experiências muito mais intensas. Mas você pode melhorar a qualidade dos seus sonhos e do seu sono com esse exercício diário de elevar o seu pensamento a Deus, em prece, focalizar os seus desejos, o que você gostaria de ver, de ouvir e de falar. Eu tenho experiências muito consoladoras, não são frequentes, mas intensas e consoladoras, de encontros com os meus entes queridos, de encontro com pessoas que eu conheço no dia a dia, em que nós realizamos tarefas juntos durante o sono. Isso não é fantasia, é algo que você amanhece assim, completamente pleno de satisfação de ter vivido aquela experiência. Por mais que algumas pessoas queiram dizer que isto é uma fantasia, que é uma alucinação, essas experiências têm me provado, como por exemplo a experiência que eu tive antes da minha filha nascer, a minha avó me entregando a minha filha no meu colo, dizendo, olha, entregando um neném, e falou, olha, toma, que o filho é seu. E nós não sabíamos da gravidez. A gravidez devia estar com 2, 3 semanas, só daí a mais 2 ou 3 semanas que foi-se fazer o exame e verificou-se que realmente a menina estava reencarnando. E esse encontro que eu tive com minha avó, nessa experiência, entre aspas, de quase morte, mas uma experiência de desprendimento pelo sono, foi uma experiência tão intensa que minha avó desencarnou, eu tinha 7 anos de idade. Quando a minha filha nasceu, eu devia ter 27. Ou seja, 20 anos depois do desencarne da minha avó. A lembrança que eu tinha da fisionomia da minha avó já estava longe na minha memória. Eu não me lembrava dela todos os dias, ou passava anos sem me lembrar. E quando você passa anos sem se lembrar de uma pessoa, ou sem se encontrar com uma pessoa, e quando você se encontra, você não simplesmente vê, você sente a vibração da pessoa. Você sente o jeito que a pessoa é, como é o tom da sua voz. E todas essas sensações foram muito reais nesse sono que eu tive, nesse desprendimento durante a noite. Eu amanheci, eu acordei, a primeira coisa que eu falei, nossa, eu achei até
que era real. Falei assim, eu achei até que era real. Eu matei a saudade da minha avó como se eu estivesse visto ela quando eu tinha 7 anos de idade. Eu senti ela direitinho. E quando ela me deu o neném e botou no meu colo, eu falei, ó, e aí eu acordei. Passou 3, 4 semanas, confirmou a gravidez, nasceu Caroline, e é realmente um espírito muito ligado a mim. Então, meus queridos irmãos, nós estamos diante de uma doutrina, como disse a leitura preparatória que eu fiz na noite de hoje, que nos traz muito conhecimento, que nos traz muita consolação, muito detalhe de tudo que existe de real nessa vida, muito além do que nós enxergamos fisicamente. E aí, a leitura preparatória nos pergunta o que fazemos a mais que os outros com esses conhecimentos. Trouxemos aqui hoje essas experiências de mais de 1.500 pessoas entrevistadas por Richard Moody e diversos outros cientistas, psiquiatras e pesquisadores da experiência quase-morte, e vamos seguir esse nosso estudo mostrando agora alguns pensamentos de pessoas que não acreditam que essas experiências são verdadeiras, que são frutos de ou um processo neurológico, ou um processo químico, ou um processo ilusório. Mas antes, nós gostaríamos só de dizer de 5 casos de pessoas mais ou menos famosas que passaram por experiências quase-morte. Uma delas é Lars Grael, 1998, aqui pertinho de Guarapari, na cidade de Vitória. Esse atleta que todos conhecem, que foi à Antártica velejando por mais de uma vez, teve a sua perna dilacerada num acidente com a sua lancha. Uma lancha passou por cima da embarcação dele e decepou a sua perna. E Lars Grael, em estado de coma, teve essa experiência de quase morte e ele relata isso em seu livro. Então a gente começa a perceber que, como ele, pessoas sim, de cultura e de lugares e religiões completamente diferentes também passaram. O segundo que eu vou falar também escreveu um livro, é o Dr. Eben Alexander, em 2008. Lars Grael foi em 1998. Dr. Eben, um americano psiquiatra, em 2008, ele foi diagnosticado com meningite bacteriana, entrou em estado de coma, e aí ele passou vários dias nesse estado de coma devido à infecção da meningite bacteriana, voltou naturalmente à vida, recuperou-se com antibiótico, etc. E aí ele relata e escreve também um livro sobre tudo que viu e sentiu durante esse período de coma. E os relatos dele coincidem com esses que nós falamos aqui, das inúmeras pessoas. Outra pessoa, que inclusive fizeram um filme, o nome do filme é O Céu é de Verdade. Em 2003, foi fazer uma cirurgia e também entrou em estado de coma. Colton Burpo, é um menino de 4 anos de idade. E por incrível que pareça, essa criança relata os fatos idênticos a todos aqueles que passaram por experiências de quase morte. Como que uma criança de 4 anos, aí os pais escreveram o livro, tá? Não foi a criança que escreveu o livro, não. Os pais escreveram o livro contando a sua experiência. E aí fizeram um filme do livro, O Céu é de Verdade. Ou seja, na linguagem da criança, o que ela viu e o que ela sentiu. Outra famosa, na cirurgia de aneurisma, Sharon Stone, 2001, também passou pela experiência do quase-morte. E Elizabeth Taylor, em 1962, é o caso mais antigo que nós
temos relato. A Elizabeth Taylor relata que ela viu os médicos e os enfermeiros reanimando-a em volta do seu corpo, e teve um desses daqui, eu não coloquei o nome, que ele diz o seguinte, que é uma das contestações para aqueles que acham que é alucinação. Ele viu que a enfermeira tirou a dentadura dele. Ou seja, ele entrou, o coração parou, o cérebro parou, ele entrou na experiência de quase morte, aí ele viu a enfermeira tirando a dentadura, enrolando num determinado pano e guardando num armário dentro da sala onde ele estava sendo atendido. E aí, 5 minutos depois, ele foi recuperado, reanimado, ele volta, e aí então ele conta do que sentiu, do que viu, e fala, olha, eu sei que foi a enfermeira tal, aquela ali, que pegou a minha dentadura, ela embrulhou num pano assim e guardou lá naquele armário. Gente, como que isso pode ser alucinação? O coração estava parado, o cérebro parado. Ele viu com o quê? Com o corpo não foi. Aí é que está. Então, meus queridos irmãos, nós falamos aqui dessas pessoas, né? E tem inúmeros outros e inúmeros livros a esse respeito, mas vamos às objeções. Essas objeções eu tirei desse site lá do Núcleo de Pesquisa sobre Saúde Espiritual, NUPES, lá da Universidade Federal de Juiz de Fora, em que alguns psiquiatras fazem pesquisas a esse respeito. Então, a primeira objeção, ou seja, qual a explicação que a ciência tem para a experiência quase-morte, diferente da doutrina espírita? A expectativa que a pessoa tem da morte, ou seja, a sua cultura, o conhecimento prévio. Segundo eles, nessa linha de raciocínio, a pessoa traz para a consciência da sua mente, naquele momento de estresse, toda a expectativa que ela tinha com relação à morte. Então, assim, está dizendo que nós temos expectativa de encontrar os anjos, de nos sentir bem, de não morrer, e etc. e tal. Uns querem explicar, e explicam alguns casos, pela falta de oxigênio no sangue, ou seja, a anóxia, que é o fenômeno que diminui o nível de oxigênio no nosso sangue e pode nos causar alucinações, ou seja, as alterações do oxigênio no sangue. E aí, assim, há pessoas que fazem relatos científicos ou relatórios científicos explicando que esse é o fenômeno que faz com que as pessoas, depois que recuperam do quase-morte, falam das suas experiências. Outras coisas é uma alucinação tóxica ou metabólica por entorpecentes. Nós sabemos que os entorpecentes causam alucinação. Que pessoas que usam drogas e que estão naquele êxtase da ação da droga, eles vivem experiências alucinatórias. Mas, normalmente, essas experiências são confusas. Por que as experiências de quase-morte, na maioria das vezes, dão sensação de bem-estar, dão sensação de ver, não é sensação, visão dos desencarnados, dos entes queridos que já morreram? Por que elas se repetem, independente da cultura? Muito bem. A outra área em que eles tentam explicar é a respeito da epilepsia, mas a epilepsia do lobo temporal direito. Segundo alguns pesquisadores, esse lobo temporal direito é capaz de provocar em momentos de estresse um tipo de epilepsia que causa essas alucinações. Então, meus queridos irmãos,
Acredite quem quiser, mas estão aí à disposição de todos as pesquisas, tanto a favor quanto contra o que nós vamos presenciar ao voltarmos ao plano espiritual. Só para reforçar, fatores que a ciência não explica, apesar de falar da falta de oxigênio, da epilepsia do lobo temporal, dos alucinógenos, das drogas, né? Dessa expectativa cultural das pessoas com que vão encontrar nesse momento, o que elas não conseguem explicar. Como entender o fato de pessoas que estavam clinicamente mortas, mas que se recordam de momentos ocorridos dentro das salas dos hospitais, que é o caso que eu falei da dentadura, que o sujeito viu a enfermeira tirar a dentadura da boca dele, e casos como o do médico holandês Pim van Lommel. O que aconteceu com ele? Aliás, desculpa, esse Pim van Lommel é o da dentadura. Tá? É o médico holandês que passou por essa experiência quase morte que eu não relatei entre aqueles 5. Muito bem. Feito isso, nós vamos, para caminhar para o nosso término, buscar a questão 160 do Livro dos Espíritos, para mostrar efetivamente onde que a doutrina nos ensina que nós vamos encontrar com os nossos entes queridos. Diz assim a pergunta 160. O espírito se encontra imediatamente com os que conheceu na terra e que morreram antes dele? Resposta dos espíritos. Sim, conforme a afeição que lhes votava e a que eles lhes consagravam. Ou seja, nós não vamos nos encontrar com os nossos desafetos, a menos que eles estejam vindo para nos cobrar, para nos perseguir. Não é? Se eles não tiverem com esta vontade, eles não estarão de bom grado ao nosso retorno. Mas os nossos entes queridos, conforme as afeições que nós devotamos a eles, é bem natural que eles tenham permissão de vir ao nosso encontro. Né? Qual de vocês que, tendo um filho ou uma netinha ou neto chegando, não foi ao encontro deles esperar o nascimento? Assim também são os espíritos que nos antecedem à volta ao plano espiritual. Se puderem, estarão presentes, ajudando ou aguardando o nosso retorno. Muitas vezes, diz a resposta da pergunta 160, muitas vezes aqueles seus conhecidos o vêm receber à entrada do mundo dos espíritos e o ajudam a desligar-se das faixas da matéria. Como é que se faz esse desligamento? No quase morte, o desligamento não ocorreu total. Apesar do coração ter parado, do cérebro ter parado, os fluidos que ligam o espírito ou o perispírito ao corpo ainda estavam ali presentes, porque permitiram que o espírito retomasse o corpo. Porque se o desligamento houvesse ocorrido totalmente, é meio complicado, difícil de derrogar a lei da natureza. Não se conseguiria fazer voltar. Mas esse desligamento, como ele é fluídico, eletromagnético, célula a célula, molécula a molécula, ele se desfaz pela força do pensamento, pelos passes magnéticos. Então, os nossos amados parentes desencarnados, ou os nossos protetores, ou espíritos especialistas, como aqui nós temos os médicos e os enfermeiros, eles, neste momento, trabalham para fazer o desligamento desses fluidos, para que a gente vá perdendo o contato com o corpo. E o Livro dos Espíritos nos diz que o suspiro derradeiro, normalmente, nós estamos inconscientes. A maioria de nós não percebe este suspiro derradeiro. O desligamento vai se fazendo, você vai entrando no torpor, na confusão mental, e não percebe que se desligou do corpo,
Mas o mais bonito é que não há nenhum segundo sequer, ou milésimo de segundo, de sentimento de inexistência ou de nada. A sequência do nosso sentimento é natural e normal. Muito bem. Termina assim a resposta. Encontra-se também com muitos dos que conheceu e perdeu de vista durante a sua vida terrena. Vê os que estão na erraticidade, como vê os encarnados e os vai visitar. Então, a vida é intensa, a vida é plena, estejamos nós encarnados ou desencarnados. Então, vamos seguir a leitura preparatória da noite de hoje e não nos esquecermos que nós já temos conhecimento suficiente para fazermos as melhores escolhas afetivas e morais para a nossa vida, para enchermos os nossos fardos de bênçãos, de satisfação, de alegria de viver, de conviver e de ajudar. Desejo a todos os irmãos que ficaram conosco todo esse tempo um final de semana tranquilo e bastante trabalho com a nossa mente, para que nós possamos cada vez mais aproveitar o nosso tempo. Estejamos acordados ou na experiência quase morte do nosso sono. Que Jesus nos abençoe e muito obrigado. Fiz não.